Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz Felipe, desenvolvedor .NET Senior. Tenho 4 prêmios Microsoft MVP e 10 certificações Microsoft. E hoje vamos falar sobre um assunto essencial: Repository Pattern com ASP.NET Core e Entity Framework Core. O acesso a dados é uma tarefa essencial em qualquer aplicação, mas quando feito diretamente nos controllers ou em sua camada de aplicação, pode levar a um código desorganizado, um código difícil de manter. Além disso, manter consultas complexas espalhadas pela aplicação complica a reutilização e também os testes. A solução? O Repository Pattern. Neste vídeo, vou te mostrar o passo a passo de como implementar o Repository Pattern com Entity Framework Core, refatorando uma API ASP.NET Core existente para tornar o código mais organizado, testável e fácil de manter. Caso ainda não tenha se inscrito no canal, te convido para fazer isso para não perder os próximos vídeos. Começando pela parte teórica, o que é o Repository Pattern? Ele é um padrão arquitetural que ajuda a organizar a lógica de acesso a dados de uma forma limpa e desacoplada, funcionando como uma camada intermediária entre a camada de aplicação e o banco de dados, permitindo que toda a lógica de acesso a dados seja isolada do restante da minha aplicação. Por que utilizar o Repository Pattern? Primeiramente, ele providencia três coisas muito importantes. Desacoplamento. Ele separa a lógica de aplicação da lógica de acesso a dados, tornando mais fácil você alterar e manter o código. Em seguida, testabilidade. Então, quando você abstrai a lógica de acesso a dados, se torna mais fácil escrever testes unitários utilizando mocks ou stubs. E organização e manutenção, porque ele centraliza toda a lógica de consulta e operações em um lugar apenas, promovendo consistência e organização no seu código. Certo. E o Entity Framework Core, onde ele entra nessa história? Bom, o Entity Framework Core ele é uma biblioteca, o RM, que ajuda a mapear as nossas classes C Sharp para os nossos bancos de dados relacionais. Então, o Entity Framework Core ele já oferece um DB Context bem poderoso, bem flexível, mas quando utilizamos esse DB Context diretamente nos controllers ou na camada de aplicação, acabamos criando dependências indesejadas. Então, quando utilizamos o padrão repositório com o Entity Framework Core, nós conseguimos alcançar primeiramente, encapsular toda a lógica de acesso a dados para o DB Context, ou seja, toda a lógica que a gente estiver utilizando diretamente no DB Context, conseguimos encapsular utilizando o Repository Pattern. Conseguimos também organizar lógicas mais complexas em métodos reutilizáveis e conseguimos facilmente alterar a forma de acesso a dados ou até mesmo banco de dados sem afetar a camada de aplicação. Perfeito. Com a parte teórica apresentada, vamos para o nosso código. No momento, como dá para perceber, estamos utilizando o nosso DB Context diretamente dos nossos endpoints. Então, o primeiro passo aqui vai ser criar a nossa estrutura do repository pattern. Então, vou vir aqui no infrastructure, pasta persistence e vou criar uma pasta nova chamada repositories. Também vou vir aqui no domain e também criar uma pasta repositories. A pasta repositories dentro da pasta domain, ela vai conter as interfaces do repositório. E aqui na nossa pasta repositories do domínio, vamos criar a nossa interface do repositório. O repository pattern ele é um conceito do Domain Driven Design. Então, não é o tópico principal desse vídeo, mas apenas deixando claro que tem uma explicação por que a interface do repository ela vai ficar na nossa pasta, né, de domínio. Em uma aplicação, por exemplo, utilizando as camadas separadas da arquitetura limpa, ela ficaria na camada core ou domain, dependendo de como você o chama. Aqui eu vou chamar aqui de conference repository, que é uma interface. E aqui eu vou ter alguns métodos. Já vou definir todos os métodos que vamos precisar ao longo da jornada. Vamos começar pelo método add, adicionar, para retornar o identificador do nosso objeto recém-adicionado. Depois vamos criar o nosso método getAll, para trazer todas as nossas conferências, nossas conferences.
um método para trazer a conference por ID, um método para verificar se uma conference existe baseado no seu identificador, um método para atualizar, nesse caso nem precisa ter retorno, ele vai receber uma conference, um método para deletar, que também não vai ter retorno, recebendo apenas seu identificador. E aí vamos ter dois métodos, que seriam os métodos para adicionar uma registration e também um método para adicionar um speaker, um palestrante. Nesse caso, dependendo da forma que você utiliza na sua aplicação, ou seus padrões, você vai notar que poderá criar um repository só para essas duas entidades, ou, por exemplo, manter apenas um único repository por aggregate, dependendo da forma que você utilize, se está seguindo aí o Domain Driven Design. Tudo bem? Mas realmente depende da abordagem que você utilize no seu projeto. The registration from attendee. Por que from attendee? Porque primeiro eu vou cadastrar um attendee e depois que eu vou cadastrar uma registration para o evento. Aqui vai receber o identificador da conference e um attendee, que é o que nossa aplicação está recebendo. Lembrando que não fizemos mapeamento de todas as nossas entidades que estavam sendo utilizadas na nossa API para os seus models. Então, por conta disso, algumas vezes vamos trabalhar no nosso controller diretamente com a nossa entidade do domínio, mas isso pode ser feito uma refatoração se assim desejar. Adicionar aqui o método adicionar speaker, add speaker. Perfeito. Pronto, agora defino todos os métodos necessários. Bem, e aí, se você quiser na sua aplicação separar, por exemplo, esses métodos aqui para os seus próprios repositórios, você pode fazer isso. Vamos agora para os nossos repositórios, que estão dentro da camada da pasta de persistência. E vamos criar nossa Conference Repository. Vamos agora implementar a interface e-Conference Repository. E vamos começar aqui a migrar toda a nossa lógica de acesso a dados que está no nosso controller para o nosso repository. Aqui vou realizar uma injeção de dependência, Dependency Injection, no nosso app DB Context. DB Context. Perfeito. Então, na questão da refatoração, uma forma bem prática seria virmos aqui no nosso endpoint e analisar qual código estamos utilizando. Então, aqui, ó, seria bem simples, seria simplesmente copiar essa questão do cadastro. Aqui, em vez de ser DB, seria underline DB. E aqui utilizaria o async, palavra-chave async para método async. E aqui retornaria o conference.id. Perfeito. Então, o que podemos fazer aqui, até mesmo antes de avançar no nosso vídeo? Vou vir aqui na minha classe Program e vou chamar builder.services.add realizar a injeção de dependência, Dependency Injection. Perfeito. Na verdade, aqui tem que ser a implementação. Perfeito. Assim, podemos utilizar nossa classe via injeção de dependência. Então, aqui, em vez de, por exemplo, utilizar o próprio DB Context, já podemos utilizar aqui o nosso e-conference repository. Em vez de fazer esta operação, diretamente tendo dependência da biblioteca do Framework Core, podemos fazer repository.add conference. Perfeito. Olha só como o código ficou mais limpo aqui. Então, caso alguma alteração na lógica de acesso a dados seja feita, o nosso controller vai ficar simplesmente parado, né? No nosso caso, os nossos endpoints aqui que a gente está utilizando minimum APIs. Tudo perfeito. Então, podemos aplicar a mesma lógica para os outros. Então, o que podemos fazer aqui agora? Podemos vir aqui, implementar este, implementar os outros em seguida. Lembrando, né, usar cadastrar uma registration a partir de um attendee. Então, vamos fazer db.attendees. Novamente, pode pegar literalmente o que já fizemos aqui, ó.
e copiar aqui. Substituir aqui o DB pela o nosso DB. Esse ID aqui vai ser o ID conference. E aqui vai ser o método assíncrono já. Perfeito. Aqui, ó. Já foi feita aqui essa migração. Copiando e colando. Depois, vamos refatorar nosso endpoint. Por exemplo, o add speaker. Mesma coisa. O que podemos fazer aqui, ó. Copiar aqui. E já colar aqui. Usando o async. Nossa aplicação. Tal qual. DB. Também para realmente referenciar o nosso campo privado que estamos utilizando aqui. E perfeito, podemos assim por diante. Então, vou seguir fazer o restante das operações. No caso, o delete. Vamos ver aqui, delete. Então, ele vai buscar uma conference e depois marcá-la, né, removê-la. No nosso caso, como vamos utilizar? Eu acho que acredito que seja melhor utilizarmos deleção lógica, ou seja, não vamos remover de fato a entidade, o objeto do banco de dados. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou puxar toda essa questão aqui. Talvez até aqui dentro do delete eu possa usar nosso próprio método, que é o nosso getById interno. Perfeito. Chamar conference.markAsDeleted, o método que nós temos aqui da nossa entidade. Base, que é marcando o objeto como deletado. E simplesmente aqui eu chamo dv.savechanges. Lembrando que nesse caso realmente estamos mudando de ser uma remoção de fato do banco de dados para utilizar uma deleção lógica. Perfeito? Exists. Então, simplesmente retornar no conferences.nasync, fazendo a busca baseada no identificador. Nosso getAll e nosso getById podemos utilizar o que já temos aqui, no nosso caso, nossa aplicação. Aqui eu vou tirar esse project type, vou deixar para fazer esse mapeamento posteriormente. E aqui vai ser underline db, return conferences. Tive aqui só, na verdade, Netlist Async, que eu coloquei para retornar uma matriz. Eu vou utilizar aqui o toArrayAsync. Perfeito. GetById, algo bem similar. Aqui estamos utilizando o first order for async, que eu não gosto desse método, para ser bem honesto. Então, eu vou utilizar aqui o single order for async. Async. Utilizar a palavra-chave async. Aqui vai ser o underline db. E aqui eu vou retornar a minha conference. Perfeito. E o método update, finalmente, o que nós vamos fazer aqui no nosso método update, marcar o nosso objeto como alterado, já que o nosso update, de fato, ele não vai fazer nenhum tipo de alteração no banco de dados, só vai marcar simplesmente o objeto do jeito que ele está, ele vai ser marcado como alterado. E aí, quando eu chamar o service changes assim, que ele vai persistir essa alteração. Perfeito, já implementamos todos os nossos métodos, o nosso repository. Vamos agora substituir por suas devidas implementações. Então, vou vir aqui aproveitar essa primeira que já temos aqui e simplesmente, ó, fazer aqui o nosso repository, a utilização do nosso repository. O que vamos fazer agora, né? No caso, esse cara está buscando todas. Então, eu vou fazer repository.getAll. Perfeito? O que vamos fazer em seguida, porque esses são objetos do tipo conference, vamos fazer model vai ser igual a conferences.adapt, uma coleção de conference item vModel. Perfeito. E passa aqui o nosso model. Em seguida, vamos aqui para o nosso getById. Então, vamos novamente utilizar o nosso método do nosso repository. Substituir aqui. Podemos até já substituir. Opa! Substituir pelo parênteses sem querer. Vamos buscar aqui. await conference.getById ou conference repository. Na verdade, você está repository. Esse é o nosso ID.
E já passar aqui diretamente. Passar aqui nosso repositório novamente. Já vou realizar todas as alterações devidas. Assim eu já aponta logo todos os erros necessários e já vamos corrigindo. Perfeito. Vamos lá. Então aqui está buscando primeiro, né, se existe. Então o que podemos fazer assim seria o seguinte, né? Depois ele fala atualiza. Então aqui pode ser um get by ID, pode ser um exist, também resolve. Enfim, temos algumas alternativas por aqui. Então posso fazer assim, ó, repository.getById. Ele vai trazer o nosso a nossa conference que existe, que já existe, chamar o método update nela e simplesmente eu posso chamar repository.update. Perfeito. Temos aqui o delete, então podemos simplesmente aqui tem essa questão de se ele existe ou não. Posso usar o nosso método exists. No nosso caso aqui, vou chamar aqui de conference sys. Aqui eu posso, em vez de você checar se ela é nula, eu posso simplesmente vir aqui e chamar, né, se ela não existe, né? Ou eu posso, né, ter uma segunda alternativa aqui também. Em vez de utilizar o método delete, eu posso utilizar aqui o nosso método update. Então, eu posso alterar ela, o estado dela para deleted, né, uma deleção lógica, e depois eu só salvo. Não vamos fazer dessa forma, mas vai resolver basicamente. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser await repository.delete conference. Pode ser só ID, na verdade. Perfeito. Então, só relembrando que eu faço aqui no delete. Aqui eu busco por identificador, marco como deletado e salvo as alterações. Então, basicamente, deixar toda a responsabilidade do repository marcar como deletado. Algumas pessoas podem, talvez, não concordar, né, em realizar esse tipo de operação aqui da nosso lado, né, do lado da persistência dos dados, da lógica de acesso a dados. Se preferir, pode marcar aqui também, não tem nenhum problema. Fechado? E aqui, na hora da parte dos registros, posso substituir tudo isso aqui simplesmente por await repository.add registration from attendee. Vamos ver aqui, ele pede também o ID da conferência. Perfeito. E finalmente aqui também, algo bem similar. Repository.add speaker. Perfeito. Com isso aqui, refatoramos a nossa aplicação utilizando aí o nosso padrão repository. Executar nossa aplicação só para verificar se está tudo certo, se pelo menos algumas operações, se alguma operação deixou de funcionar, e aí como vamos concluir nosso vídeo. Vamos fazer agora o nosso teste da nossa API. Então, fazendo requisição aqui no nosso conferences, vamos ver se está tudo certo, vamos cadastrar um novo conference, perfeito, cadastrou. Vamos trazer todos os conferences, perfeito. Vamos trazer apenas um único conference. Tem um ponto de interrupção. Perfeito, também trouxe um único conference com todas as informações agregadas. Vamos atualizar o nosso conference. Content. Deletar também. Cadastrar. Vamos cadastrar agora, por fim, um último speaker. Perfeito, cadastrado com sucesso. Com isso, concluímos nosso vídeo. Mostrei como você pode implementar o padrão repository utilizando o Entity Framework Core de uma forma prática. Utilizamos o repository pattern para refatorar os nossos endpoints, deixando aí um código mais limpo, mais fácil de manter caso você precise alterar, por exemplo, apenas a lógica de acesso a dados. Você vai fazer apenas uma alteração no repository e os seus endpoints vão ficar intocados. Não vão ser necessárias novas alterações neles. Espero que tenha gostado do vídeo. Te convido novamente a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E caso queira acelerar a sua carreira como desenvolvedor .NET,
te convido a olhar aqui os links na descrição do vídeo para acelerar sua carreira. Um abraço.